presença dela. Keilinha, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Tudo bem, obrigada. Que apresentação mais emotiva, né? Eu trouxe até lágrima aqui, lembrei muita coisa do que a gente conversou, do que a gente viveu junto, né? Agora é com você, amiga. Agora comigo. Um beijo, vamos embora. Bom dia para vocês que estão aí no Brasil, boa tarde, aliás, bom dia para mim, né? Que aqui são 9h20 da manhã, no Brasil aí horário de almoço, para quem está assistindo a gente da Europa, quase uma boa noite. Eu queria dizer para você que é um prazer imenso, assim, de coração, estar aqui falando com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho um lugarzinho, assim, bem especial no meu coração, que é o autismo, né? Hoje eu vou estar dividindo aqui com vocês um pouco sobre o que a gente pode fazer, que passos que a gente pode dar para que a gente tenha uma intervenção de sucesso, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o autismo, o que causa, a gente vai ver alguns dados de epidemiologia, diagnóstico, alguns sinaizinhos que a gente já pode ver no bebê e que já pode ajudar a gente, né, a diagnosticar, a entender que tem alguma coisa ali acontecendo que precisa de ajuda e, né, os passos para essa intervenção de sucesso, tá bom? Para começar a nossa conversa, eu quero deixar aqui um verso da Bíblia que eu gosto muito e que a maioria de vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem. Esse verso está em João 8:32 e diz assim: "E conhecereis a verdade e ela vos libertará." Por que eu gosto muito desse verso? Porque, para mim, aqui, ele diz claramente que o quê? Que o conhecimento, a educação, a verdade, ela liberta. E esse que é o meu objetivo de vida e de estar aqui hoje, é trazer um pouquinho do meu conhecimento que possa fazer diferença, assim, na sua vida, na vida dos seus pacientes, dos seus alunos, de alguém que você conheça que está dentro do espectro, e esse que é o meu objetivo, tá bom? Para quem me conhece, eu sou uma pessoa que fala bem rápido, então se eu estiver falando rápido aí, me deem um feedback para eu botar no slow motion aqui, porque eu tendo a falar rápido, principalmente de assuntos que eu gosto muito, assim. Vamos lá. Hoje, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo, dados da Organização Mundial da Saúde. Vou repetir aqui, ó, 70 milhões de famílias no mundo são acometidas pelo autismo, né? Tem autismo, essas pessoas. E o que a gente vê? Que mesmo a gente estando em 2020, globalização, olha só, eu aqui falando do Canadá, para pessoas no Brasil, para pessoas aqui no Hemisfério Norte, para pessoas na Europa, a gente vê que tem muita coisa para ser feita. Por quê? Porque o acesso a serviços para essas pessoas, para essas 70 milhões de famílias, ainda é muito restrito. Ainda precisa de muita ajuda, ainda é muito inadequado. E para mim, quando eu vejo assim, 70 milhões, é um número grande, né? É uma coisa assim, meio alarmante, assustador para mim, né? Quando eu vejo esse número de 70 milhões de famílias que estão sofrendo, estão passando por dificuldades. E eu sempre me pergunto, sempre faço uma pergunta para mim mesmo: o que eu, enquanto cidadã, posso fazer para ajudar essas pessoas? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, mesmo a minha família não fazendo parte dessas 70 milhões de famílias, né? E, para mim, a resposta é o que eu estou fazendo aqui, né? Disseminar conhecimento, com evidências científicas, para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas possam entender que autismo não é doença, que autismo não se pega, e que dá para viver bem, né? Dentro do espectro também. E eu queria deixar aqui para você, logo de cara, uma perguntinha, né? O que você, enquanto indivíduo, você pode fazer para ajudar essas 70 milhões de famílias hoje? Bom, quero deixar logo de cara aqui um desafio, uma reflexão para você pensar e que você possa agir, tá bom? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o autismo, tá bom? Infelizmente, sim, a gente tem poucos dados, assim, existe uma escassez de dados epidemiológicos e tudo mais quando se refere ao Brasil, mas sempre o ponto de referência é desse aqui, ó, Center for Disease Control and Prevention, tá bom? E eu peguei a definição deles aqui, do que eles dizem que é autismo. O transtorno do espectro do autismo, ele é uma deficiência de desenvolvimento, que pode causar desafios sociais, a gente já tem ouvido isso, né? Desafios sociais, da comunicação, comportamentos significativos. A gente sabe também que o aprendizado, pensamento e habilidades de resolução de problemas dessas pessoas, eles variam. A gente tem, é um espectro, né?
Então, a gente tem desde as pessoas mais severas até as pessoas superdotadas. Tá, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno, ele é uma síndrome que acontece no cérebro das pessoas, né, das crianças. Quando eu falo criança, eu também falo indivíduo, porque eu trabalho muito tempo com criança, então eu sempre vou falar criança, mas você também pode pensar em indivíduo, tá bom? Então, isso é uma síndrome, é um transtorno que vai ficar pro resto da vida. Então, isso não se pega, não é contagioso e ainda não tem cura, tá bom? Então, Keila, da onde que saiu, né? Da onde que veio o autismo? Como é que acontece? Pausa para uma água. Geralmente, o cérebro dessas crianças, eles são fabricados de uma maneira diferente, tá bom? O autismo, ele acontece ali, pode acontecer enquanto está sendo gerado, esse bebê sendo gerado, ou pode se desenvolver logo após ali o nascimento. Então, o cérebro dessas crianças, ele é fabricado de uma maneira diferente, ele pensa de uma maneira diferente, as conexões são feitas de uma maneira diferente. Então, essas crianças, geralmente, elas vão ter o quê? Mais dificuldade nas habilidades sociais, como a gente tem visto nas palestras, elas vão ter mais dificuldade na comunicação verbal, não verbal, elas geralmente apresentam um atraso no desenvolvimento de linguagem, de fala, e a gente percebe que essa criança tem o autismo, o quê? Pelas dificuldades que ela vai apresentando ao longo da vida, tá bom? Como a gente sabe, dentro do espectro, é um espectro, né? Então, a gente vai desde o severo até os que são mais independentes, vamos dizer assim. Então, eu vou colocar aqui em 3 categorias, assim, só para a gente entender melhor. Então, a gente tem o autismo mais severo, que é o quê? A criança que vai precisar de muita ajuda na sua rotina do dia. Ajuda para comer, para botar o sapato, para vestir, para tudo, para o banheiro, para tudo. Tá bom? Aí, a gente tem um outro grupo que ele vai precisar de ajuda, mas menos ajuda. Por exemplo, não vai precisar de ajuda para comer, não vai precisar de ajuda para amarrar um sapato, mas precisa de ajuda na aprendizagem, na escola. E a gente tem ali um terceiro grupo, que é o que vão ser praticamente independentes, tá bom? E qual que é o objetivo aqui, né? Qual que é o objetivo da intervenção aqui? É o quê? É levar essas crianças, não importa se ela está dentro ali do mais severo, se é mais mild, se é mais leve ou não. A gente quer levar essas crianças a viver de uma maneira mais independente possível. Então, a gente precisa começar a intervir o quanto antes, né? A gente já escutou isso aqui, Temple, todos os palestrantes falando. Intervenção o quanto antes. Vamos lá. A gente sabe também que o autismo, geralmente vem em combos, tá bom? Ele vem associado com alguma coisa. E entre elas a gente tem aqui sensibilidade sensorial, problemas de saúde de um modo geral, deficiência intelectual, epilepsia, TOC, o transtorno obsessivo compulsivo que a gente conhece, distúrbios gastrointestinais, do sono, ansiedade, depressão, entre outros. E isso quer dizer o quê? Que todo autista vai ter tudo isso daqui? Não, não quer dizer isso. E também não quer dizer que pessoas que tenham, né, algumas dessas coisas são autistas, tá? Mas o autismo geralmente ele vem num combo aí. A gente sabe que a incidência é maior aonde? No sexo masculino. Não se sabe por quê. Mas geralmente 1 em cada 42 meninos são diagnosticados com autismo. E mostra o quê? Que os homens, né, os meninos, eles são identificados 4 vezes mais do que as meninas. As mulheres, por consequência, elas são menos identificadas e é em torno de 1 a cada 165 meninas que são identificadas com autismo. Aqui, o que eu gosto aqui desses dados aqui, que são dados de uma pesquisa feita no Canadá, da Public Health Agency aqui do Canadá, que diz o quê? Que 56%, mais da metade das crianças e jovens que recebem o diagnóstico de autismo, elas recebem antes de completar 6 anos. E aqui, mais de 90%, elas recebem antes de completar 12 anos, né? Quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente consegue procurar ajuda, tá? E não quer dizer, gente, que a gente precisa esperar o diagnóstico para agir. A partir do momento que a gente tem uma inquietação, que a gente tem, né, tá vendo que o desenvolvimento tá meio ali, tá diferente do que o esperado, a gente já tem que procurar ajuda. Dá para fazer antes, tá bom? Aqui, ó, informação sendo libertação. Mais uma vez.
Então, o que que causa esse autismo, né? Da onde que vem isso daí? A gente sabe que tem pesquisadores, assim, de universidades no mundo tentando procurar as causas, assim, bem específicas do autismo. O que que ele é e, assim, quais são os melhores tratamentos possíveis, mas a gente ainda não tem essa resposta completa. Então, o que que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que as vacinas não são ligadas ao autismo, tá? Não tem nada a ver tomar vacina e desenvolver o autismo. Estudos já foram feitos, assim, over and over, assim, repetidamente, tentando achar essa relação, essa correlação da vacina e o autismo, mas não tem nenhuma evidência científica. Então, gente, vacina não causa autismo, de jeito nenhum, tá? Mas então, o que causa? O que que a ciência nos diz hoje? A ciência diz hoje pra gente que existem fatores genéticos, né? Já vem escrito lá no nosso DNA, predisposições a. E a ciência também nos diz hoje que existem fatores ambientais, fatores biológicos. E aqui entra o quê? O estilo de vida, né? A epigenética tá aí para mostrar pra gente que realmente o nosso estilo de vida, ele altera, né? Ele vai alterar o nosso DNA, o ar que a gente respira altera o nosso DNA, só para vocês terem ideia. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar numa pessoa que tem uma predisposição a ter câncer, tá? Tá lá escrito no DNAzinho dela lá que ela tem uma predisposição a ter câncer. Mas essa pessoa, ela come bem, ela dorme bem, ela não bebe, não fuma, ela tem um estilo de vida, assim, bem saudável. Qual é a probabilidade dessa pessoa desenvolver o câncer? Mínima. Quer dizer que ela nunca vai ter câncer? Não. Mas quer dizer que a probabilidade que ela possa desenvolver é mínima. Agora, uma pessoa que tem também escrito lá no seu DNAzinho lá, que tem essa propensão a ter câncer, mas bebe, fuma, não cuida da alimentação, não faz exercício físico, fica na frente de uma televisão o tempo todo, não exercita, né, o seu cérebro maravilhoso que Deus deu. E qual que é a probabilidade dessa criança, desse indivíduo, de desenvolver o câncer? Muito maior, certo? Quer dizer que ela vai ter câncer? Não. Quer dizer que o estilo de vida dela vai acionar botõezinhos ali no seu DNA, vai ligar ou desligar, dependendo do estilo de vida. Mas, no caso aqui do autismo, a gente não sabe, assim, exatamente o que causa. A gente sabe que esses fatores têm, assim, um impacto muito grande na causa do autismo, tá? Fatores ambientais, genéticos e biológicos. Então, quem que faz parte do grupo de risco? Quais são os fatores de risco aqui, né? A genética, como a gente já falou, alguns indivíduos com certas condições específicas genéticas. A gente sabe também que crianças que são nascidas de pais mais velhos, principalmente o pai, tem fator maior de risco de desenvolver autismo. A gente sabe que alguns medicamentos tomados durante a gravidez, como por exemplo esse talidomida, ele causa autismo, ele tende a causar autismo, né? E outro fator importante são crianças que já têm irmãos com autismo, tá? Eles são fatores de risco, precisam ser, assim, olhados de mais perto do que o resto da população, eu diria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 160 crianças no mundo tem autismo. Não sei para vocês, mas para mim isso aqui é um número muito grande, né? Quando a gente pensa, sei lá, 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, 1 em cada 160 crianças é muita coisa. É muita coisa. E por que será que a gente vê esse aumento de casos, né? Porque antigamente mal se ouvia falar de autismo, ninguém conhecia ninguém com isso, quem sabe uma pessoa bem distante. E hoje a gente conhece, tem um vizinho, tem alguém na escola, tem alguém do trabalho que a gente conhece que tem autismo, ou a filha dessa amiga e tudo mais. Por que que os casos têm aumentado? Tem aumentado cada vez mais. Porque as crianças, elas estão sendo diagnosticadas cada vez mais cedo. Isso aqui é muito bom. Muito bom. E por que que elas estão sendo diagnosticadas cada vez mais cedo? Um dos motivos é que os pediatras, eles estão se formando mais, eles estão se informando melhor sobre o autismo, incluindo certas perguntinhas ali naquela triagem do desenvolvimento, sabe quando a gente vai no primeiro ano de vida dos nossos bebês, que a gente fica levando no pediatra todo mês ali? Então, eles incluem algumas perguntinhas ali que são destinadas ao neurodesenvolvimento. Eu não sei se no Brasil isso já é uma realidade, mas eu sei que aqui no Canadá
cada vez que eu levo meus filhos no pediatra, no médico de família, existem perguntinhas ali, né? Aponta, já apresentou sorriso social, balbuciou, e entre outras perguntas, que são destinadas a saber o que está acontecendo no neurodesenvolvimento, a ver se ali tem um alerta, o que eu faço, tá tudo bem, continuo. Então, esse é um dos motivos que a gente tem visto esse aumento de casos. Outro motivo é que profissionais, né, fonoaudiólogos, TO e outros especialistas em autismo, eles também estão aprendendo a identificar esses sinais cada vez mais cedo. Isso aqui é muito bom. E mais um outro motivo é que a nossa população querida está usando a globalização, a internet, não só para ficar em grupo de WhatsApp, está usando para aprender coisas novas. A população tem se informado cada vez mais. Então, isso gera, né, o que a gente pensa que os casos estão aumentando, mas mais pessoas estão conseguindo ver os sinais das crianças à sua volta. Deixa eu tomar aqui um golinho de água de novo. O diagnóstico do autismo, ele é uma virada muito importante na vida, sabe? Na vida dessa criança, na vida dessa família. E em 2013, a American Psychiatry Association, a Associação Americana de Psiquiatria, ela pegou todos esses termos aqui que a gente conhece, que, né, rodeavam o autismo: transtorno desintegrativo da infância, transtorno invasivo do desenvolvimento, síndrome de Asperger. Ela pegou todos esses termos e fundiu em um só. Então, hoje não se fala mais nesses outros nomes, tá? Hoje todos estão sobre esse guarda-chuva imenso, que é o transtorno do espectro autista. Mas a gente sabe que não tem só um tipo, né, de autismo. Existem outros subtipos, né, que são influenciados por aquela combinação que a gente conversou antes, que são os fatores genéticos, os fatores ambientais, os fatores biológicos, e a gente sabe que cada pessoa é única, e cada pessoa também dentro do espectro autista é único. Então, essa pessoa vai exibir um conjunto diferente de pontos fortes, de coisas que gosta e de desafios, tá bom? Somos todos únicos, independente de diagnóstico ou não. O cérebro, ele é uma coisa, assim, fascinante, né, para mim. Eu fico muito feliz de estudar, de ver coisas sobre o cérebro, porque eu vejo, assim, para mim, claramente, algumas coisas, Deus, eu vejo Deus nele, assim, enfim, né. A gente sabe que um adulto, ele tem a metade das conexões neurais de um bebê. Isso daqui é um dado, assim, pode parecer que não é tão importante, mas é um dado muito importante. Por quê? Porque isso mostra, para vocês, isso mostra aqui que uma criança, ela vai desenvolver, ela tem conexões neurais, fazendo na cabecinha dela, pensa assim, num show pirotécnico de luz, de tudo que é coisa acontecendo no cérebro dela, e que essas conexões não vão continuar nesse show pirotécnico durante o resto da vida. É só naquele momento ali, naqueles 3 primeiros aninhos ali, que vai acontecer esse show, né? Esse show do Circo du Soleil aí. E aos poucos, né? A partir dos 3 anos ali, a gente vai diminuindo essas conexões. Isso quer dizer o quê? Em termos de intervenção? Que não vai ser mais eficaz fazer uma intervenção para um adulto? Não. Isso quer dizer que a intervenção vai ser muito mais eficaz numa criança, num bebê, do que num adulto. Então, descobri que eu sou autista, já sou adulta, então não tem o que fazer. Tem sempre o que fazer, porque a plasticidade cerebral, ela acontece até o final da nossa vida. A gente vai aprender até o dia que a gente morre, tá? E claro, né, a gente vai precisar de mais estímulo, de mais esforço, mas a intervenção precoce, a gente bate muito nessa tecla justamente por isso aqui, porque tá acontecendo uma coisa maravilhosa que chama janela de oportunidade, que eu vou falar para vocês daqui mais um pouquinho o que é isso daí. Então, para que a intervenção ela aconteça, a gente precisa estar ligado aqui em alguns sinais, né? Alguns bebês, eles já vão mostrar isso daqui logo de cara, nos primeiros meses você já consegue perceber ali que não balbucia, que o eye contact, que o contato visual vai ser bem limitado. Já em outros casos, você tem que esperar ali por volta dos 2, 3 aninhos, aí fica óbvio, você vê assim, é óbvio que essa criança não está assim dentro dos parâmetros do seu desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que nem todas as crianças com autismo, elas vão apresentar todos os sinais, né? E
muitas crianças que apresentam alguns desses sinais não quer dizer que tem autismo. Para isso, a gente precisa de uma avaliação profissional, assim, adequada, muito, muito boa, tá? De um profissional que saiba realmente o que está fazendo. A gente sabe que até 40% dessas crianças com autismo, elas vão ter uma regressão no seu desenvolvimento, ali por volta de um ano e meio. E o que é essa regressão? Ela vai começar a falar normalmente, falar mamãe, papai, tchauzinho, vem cá. E aí, não se sabe por quê. Por volta de um ano e meio, ela para de olhar no olho, para de falar papai, mamãe, e aí, enfim, começa a apresentar, quem sabe, alguns comportamentos repetitivos. Então, se a gente percebe sinais como esse, a gente precisa ficar um alerta, né? Isso daqui é um alerta. A gente sabe também que tem estudos recentes que dizem o seguinte, que as crianças de famílias de baixa renda e que são pertencentes a minorias, elas tendem a ser diagnosticadas mais tarde. E aqui fica também, né, fica aqui o meu pedido, né, para que vocês pensem o que vocês podem fazer para ajudar nessas famílias e tudo mais, que a gente precisa aqui se empenhar para ajudar essas crianças também, né, que por mais que estão numa situação desfavorecida, a gente precisa levar qualidade de vida para elas e que elas possam também ser diagnosticadas cada vez mais cedo, tanto quanto as outras. Vamos falar aqui de alguns sinais, tá? Uma das coisas mais importantes, assim, que os pais, o responsável, né, professores, enfim, todo mundo, eu diria, pode fazer, é se familiarizar com sinais do autismo, assim. Não tem nada, não é um bicho de 7 cabeças, são coisas simples, mas a gente precisa também se familiarizar com os marcos do desenvolvimento de uma criança típica, neurotípica, né? O que é marco do desenvolvimento? É saber o que é esperado para essa criança. Então, tantos meses ela tem que estar sentando, tantos meses ela tem que estar falando as primeiras palavrinhas. Claro, né, que a gente espera um pouco o tempo da criança, mas esse tempo da criança não pode ser para sempre, tá? Muita coisa fica camuflada aí nessa questão de, o tempo da criança, e aí passa 3 anos, a criança não está falando, mas eu estou esperando o tempo da criança. Então, tem uma linha aí bem tênue que a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom? Então, é bom a gente saber quais são os marcos do desenvolvimento típico, para que a gente possa fazer o quê? Analisar o que está acontecendo com a nossa criança. O que está acontecendo aqui com a minha criança? Está correspondendo ali, mais ou menos, o que está ali? Ok. Não está correspondendo? Opa, alerta. Vou procurar ajuda, vou procurar saber o que está acontecendo aqui, né? A gente sabe também que já dá para diagnosticar crianças ali com 1 ano e meio. Então, quanto mais cedo, né, vou bater nessa tecla até o final, quanto mais cedo a gente conseguir olhar para essa criança e analisar o desenvolvimento dela, mais cedo a gente vai conseguir fazer o quê? Levar ela para ajuda, né? Fazer uma terapia para pedir ajuda. Quanto mais cedo a gente consegue ver os sinais, mais cedo a gente pode intervir. A Temple Grandin falou muito disso, né? Intervenção precoce, cedo. Então, vamos lá, vou falar aqui para vocês alguns desses sinais, tá? Isso aqui é pouco, é só uma pincelada mesmo. Eu tenho no link do meu Instagram, tem um link que tem essa lista assim mais robusta, assim, que se vocês quiserem depois olhar, tá bom? Vamos lá, 6 meses, a criança apresenta quase nenhum sorriso, expressão, sabe aquela cara de paisagem, você não sabe se está feliz, se está triste. Contato visual pobre, quase não tem ou não tem contato visual. Vamos lá? Alerta. 9 meses, quase não troca sons, sorriso, de novo, né? Aquela cara de paisagem, alerta. A gente precisa ficar alerta, né? Aos 12 meses, quase não balbucia, não faz gestinho, não chama, vem cá, não aponta, eu quero esse daqui. Você vê que não tem nenhuma resposta ou nome quando chama ela. E aqui eu não tô falando de criança mal educada não, tá? Porque tem bastante criança que não quer responder o nome. Enfim, não vamos entrar nessa questão da educação. Mas aqui eu tô falando o seguinte, é de uma criança que de repente parece que entrou num mundinho à parte e não consegue escutar. Nem seu nome, nem nada. Eu tô falando aqui de uma criança que não tem relação, assim, nenhuma com o nome dela. Falou o nome dela, não quer dizer nada para ela o nome dela. É dessa criança que eu tô falando aqui, tá? Porque a gente precisa ter um alerta bem grande. Vamos lá, aos 16 meses, quase nenhuma palavra. Aos 2 anos de idade,
pouquíssimas frases, assim, de 2 palavrinhas, frases significativas. O que isso aqui quer dizer? A criança, por volta dos 2 anos, ela precisa já estar fazendo frase. E frase significativa, não é lá, lá, lá. Isso aí não é frase, é vem cá, dá água, de 2 palavrinhas. Então, um alerta aí, se sua criança tem 2 aninhos e ela ainda não está fazendo frases ou falando palavrinhas, né? Alerta, não imita, outro alerta. E assim, em qualquer idade aqui, a gente vê o seguinte, perdeu a habilidade que já tinha aprendido, perdeu a fala, parou de balbuciar, parou de olhar no olho, de procurar o outro, né, o apreço do outro, de habilidades sociais, evita o contato visual, sim, de tudo, tem dificuldade de entender o sentimento do outro, você vê atraso na fala, no desenvolvimento, uma criança que fica repetindo frasezinha de desenho, de Peppa Pig, de filme, assim, o tempo todo, você vê comportamentos repetitivos, balançando, girando, e você vê, se você vê reações, assim, muito fortes e extremas, que você pode pensar que é extremo, a cheiro, cor, som, textura, olha só, alerta, assim, é bem grande, procure um profissional qualificado, procure ajuda, não espere, na dúvida, procura ajuda, né, seguro morreu de velho. E finalmente nós chegamos aqui, na intervenção de sucesso, acho que eu falei bem rápido, né? Mas aqui a gente vai parar aqui para conversar bastante sobre isso daqui. A palavra bem importante aqui é precoce. A intervenção precoce, ela pode mudar a trajetória, assim, de uma vida, eu diria, de gerações. Por quê? Porque é uma triagem bem feitinha, uma triagem, sabe, apropriada, feitinha, bem feitinha lá quando a gente vai no pediatra mês a mês, principalmente aqui no primeiro ano, essa triagem já pode, o quê? Ela já pode nos dar ideia, já pode determinar se essa criança ela vai desenvolver um autismo ou não. Então, de novo, quanto mais cedo a gente conseguir ver sinais, quanto mais cedo profissionais conseguirem se especializar e perceber sinais também, melhor para essa criança, para essa família, melhor para a sociedade, tá? Até os 2 aninhos seria uma idade, assim, ideal, porque aproveita essa janela, assim, de oportunidade do cérebro, assim, no seu auge, na sua totalidade. Para vocês terem uma ideia, no Canadá, nos Estados Unidos, a média, assim, de idade de diagnóstico é ali, né? 4, 5 anos, 6 anos. Tá bom? Tá. Mas ainda não é o ideal, né? O ideal seria ali, 1 aninho e meio, 2 anos, para que a gente pudesse aproveitar essa janela de oportunidades, assim, que está bem aberta, bem escancarada, o máximo possível, tá bom? E o que é essa tal janela de oportunidade, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as podas neurais e a janela de oportunidade. Esse aqui é um assunto muito importante, porque a gente fala muito, né, estimulação precoce, intervenção precoce, está tudo relacionado a isso aqui, ó, janela de oportunidade. Vamos lá. Nos 3 primeiros anos, a plasticidade cerebral de uma criança está assim, ó, no auge, né? É aquele show pirotécnico que eu falei para vocês, de fogos e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, as conexões no cérebro de uma criança chegam a ser 700 mil por segundo. Eu vou repetir. 700 mil conexões por segundo. Isso quer dizer o quê? Gente, quase 1 milhão de conexões ali acontecendo por segundo. E a gente tem que aproveitar, sabe, cada segundinho desse, assim, precioso para formar conexões, o quê? Fortes conexões afetivas, conexões que vão formar a base para a vida dessa criança, tá bom? Isso é muito importante. E por que esses primeiros 3 anos de vida, né, a gente considera que essa janela esteja aberta? Porque depois disso, essa janela começa a se fechar, né? Passa por um processo natural de poda, a poda neural, que nada mais é o quê? Você não está usando, você perde. O que você não usa, você perde. É como quando a gente tem um arbusto. Essa ilustração aí exemplifica bem. Você tem um arbusto que está crescendo, forte, bonito, e aí ele começa a ir para alguns lados, e aí, de repente, chega uma hora que você vai precisar olhar para ele e falar, tá, isso aqui tá meio, né, desordenado. Para onde que tá indo esse arbusto, que está se tornando uma árvore? Ele está indo mais para cima? Dá ele, assim, verticalmente, e vamos tirar essas partes, assim, que estão sendo pouco utilizadas ou não utilizadas.
O nosso cérebro, ele faz assim, ó, exatamente a mesma coisa. O que a gente não usa, a gente perde. Eu estou falando aqui para vocês do Canadá, né? Onde eu moro aqui, no Quebec. Aqui as línguas oficiais são inglês e francês. Mais francês do que inglês. Então, se você quer vir aqui para o Quebec, põe o francês aí para trabalhar. E o que acontece? Nas outras províncias, a língua oficial, eles falam mais inglês do que francês, tá? E muitas vezes a gente vê que casos, por exemplo, de pessoas, de famílias que vêm para cá, e as crianças, enfim, todo mundo sabe falar francês, aprende francês, e aí, por alguma razão, muda, sei lá, para uma província anglófona que fala mais inglês, e em casa não foi usado mais francês, se perdeu. E a gente vê casos dessas famílias que é bem engraçado, assim, um paradoxo bem interessante. Essas crianças vendo o vídeo delas, né, que hoje em dia a gente grava vídeo para tudo, foto para tudo, olha lá no telefone o vídeo dela de 2 aninhos ali falando francês, assim, super bem, e essa criança ali, já com, sei lá, 10, 12 anos, não entende uma palavra do que ela estava falando ali, né? É um paradoxo bem interessante, por quê? Ela não teve mais acesso à língua, não falou mais, perdeu. Mas um dia ela já soube falar aquela língua. Isso daí é uma coisa bem interessante. Então, o nosso cérebro, ele faz isso. A gente não usou, a gente perdeu. E o que vem sendo reforçado dia após dia vai ficar. E aqui que, assim, eu tiro 2 lições muito importantes desse momento, assim, da vida, né? Lição número 1. A gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade, tirar toda a vantagem dessa janela de oportunidade, assim, ao máximo. E, assim, quer dizer que depois não vai funcionar? Quer dizer que se eu descobrir, né, meu autismo depois, na vida adulta, não vai funcionar? Não quer dizer isso, de novo. Quer dizer que a gente vai precisar de mais estratégia, de mais foco. É isso que quer dizer, tá bom? A outra lição que eu tiro disso aqui é, assim, é uma inquietação também, né? O que a gente tem reforçado nas nossas crianças, assim, na vida delas, nesses 3 primeiros anos? E aqui eu tô dizendo assim, ó, para todo mundo, independente de estar no espectro, de não estar no espectro. O que a gente vem reforçando nessas crianças? Habilidades de vida, habilidade básica de vida, habilidade social, tela, videogame, YouTube, Peppa Pig, tá? A gente precisa, queridos, a gente precisa aproveitar essa oportunidade de ouro, né? Que o cérebro nos dá, esses 3 primeiros anos mais potentes, né? Que o cérebro está ali no seu auge de funcionamento, para a gente gerar o quê? Para beneficiar o desenvolvimento das nossas crianças, né? Para vocês, não sei se vocês sabem, mas a Associação de Pediatria Americana, isso, ela aconselha que até os 2 anos de vida, a criança não seja exposta à tela. Zero televisão, 0 YouTube, 0. Isso aqui é um dado, uma informação muito importante. E eu sei que dá trabalho, eu sou mãe também, né? Dá trabalho, você não dá televisão, dá trabalho, tudo isso. Mas a gente precisa aqui, ó, colocar o nosso coração na intervenção. O que a gente pode fazer por essa criança agora, enquanto eu tenho esse tempo, eu tô nessa janela aqui, super importante. E focar nisso daí, tá bom? Quanto mais cedo a gente puder apoiar esse desenvolvimento saudável, melhor a gente vai ajudar nossas crianças ao que? Melhorar a comunicação, comportamentos que são difíceis, bem desafiadores. Por quê? Porque a gente está ali trabalhando justamente nessa fase, né? Dessa janela de oportunidade. Muitos de vocês ouviram a palestra ontem, que o doutor dizia, né, que quando os pais estão envolvidos, a chance de sucesso é muito, muito maior, né? Intervenções psicossociais baseadas em evidências e programas de treinamento para pais, eles têm um impacto, assim, maravilhoso e muito positivo na vida das crianças, né, e na vida da família, né? Pais que se informam, que se educam, que estão ali com a criança, tem um grande impacto. E aqui eu vou dar um exemplo, tá? Vamos lá, eu levo a minha criança não verbal na fono 1 vez por semana. 1 hora numa semana, tá bom? Cada dia tem 24 horas, tá bom? E eu quero, assim, eu tenho esse objetivo que eu quero que em 3 sessões ali minha criança já comece a fazer frasezinhas de 2 palavras significativas. Estamos falando aqui de 1 hora por semana. 1 hora e o dia tem 24 horas. Eu até anotei aqui, quantas horas tem numa semana? 168 horas.
Estamos falando de 1 horinha, tá bom? Se eu não der a continuidade dessa intervenção em casa, essa criança vai estar falando 2 palavrinhas em 3 sessões? Eu acho bem improvável. Bem improvável. Então, pais, vocês precisam colocar no coração de vocês que quanto mais implicados vocês estiverem, maiores são as chances dos seus filhos, tá bom? Agora você pode me perguntar, Keila, como é que eu vou fazer isso? Trabalho o dia inteiro, eu tenho outras crianças, nossa, tenho tanta coisa para fazer, aonde eu vou arrumar tempo para fazer isso, né? Eu tenho uma sugestão aqui para você. Você pode trabalhar 1 horinha por dia. Meia hora a mãe, meia hora o pai. Ah, o pai sai mais tarde, então o pai faz para trabalhar. Então o pai faz meia horinha de intervenção com a criança de manhã, a mãe faz meia horinha de intervenção na hora que chega do trabalho. Mas intervenção assim, sem telefone, sem interrupção, olho no olho, né? Ali no level, assim, no nível da criança. E assim, meia horinha num dia de 24 horas faz muita diferença e não é muito do seu tempo. O melhor seria que se fosse mais horas, né? Mas se a gente colocar, né, um objetivo de 1 hora por dia, já é muito melhor, porque a gente tem 1 hora da fono e aí a gente já tem 1 hora por dia, né? Já são 8 horas por semana. Isso já é muito bom. A gente sabe também que a intervenção precoce de alta qualidade, ela vai melhorar o quê? Aprendizado, habilidades sociais, ela vai minimizar comportamentos desafiadores, vai maximizar o que a criança, né, tem de melhor. E um dos tratamentos mais seguros que a gente vê, que a ciência nos diz, é o quê? É o uso da terapia comportamental, né? Como já foi falado aqui. E claro, TO, fonoaudiologia, sim, imprescindível, né, gente? Está falando de comunicação, a gente está falando de desenvolvimento de fala, desenvolvimento de linguagem, fono aqui é imprescindível. Mas, em termos de terapia comportamental, é o que, assim, que mais tem resultados, tá? E o que a gente sugere, que eu vejo aqui também no Canadá, é que quanto mais intensivo for, melhor. Voltando àquele assunto lá de 1 hora por semana de terapia, né? Se eu faço 1 hora por semana, é melhor que nada, já ajuda, mas o mais intensivo que você puder, melhor. Aqui no Canadá, tem algumas facilities, tem alguns centros que trabalham a intervenção precoce, assim, de uma maneira intensiva, intervenção comportamental, tá? Intensiva. Eu já trabalhei num deles, no programa Ability, que eles têm aqui, assim, ó, maravilhoso. Eu posso afirmar, assim, para vocês, 100%, que, assim, tem resultados, assim, surpreendentes. E lá é assim, ou a criança fica 20 horas por semana, ou 40 horas por semana, não tem 1 horinha aqui, 1 horinha ali, é intensivo, 20 horas por semana ali, ó, terapia cognitiva ali até a criança não aguentar mais, ou 40 horas, e faz muita diferença. Eu me lembro que quando eu comecei lá, tinha um menininho de 5 anos, falava que matraca, assim, tipo eu, fala mais que a boca, e aí, eu sempre me perguntava, nossa, por que esse menino tá aqui? Né? E assim, são vários terapeutas e cada um é one-on-one, é uma terapeuta para uma criança. Então eu não tinha muita oportunidade, não tive no começo muita oportunidade de conversar com a terapeuta dele, nos momentos que a gente estava todo mundo junto ali, e aí depois de alguns meses eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu falei, tá, e daí, por que esse menino tá aqui, né? Eu não consigo, né, de longe, né, das poucas interações que eu via, eu não conseguia ver nada demais esse menino, né, não conseguia entender por que ele estava lá. E aí ela me falou que ele tinha começado lá no Ability quando ele tinha 3 anos, e que ele não falava absolutamente nada. É tipo assim, sabe aquela coisa assim, não, acho que você tá errando de menino, não deve ser essa criança aqui que fala mais que a boca. E aí ela falou, pois é, não falava nada, tinha pouco contato visual, dentre outras coisas, né, e só para explicar, nesse centro, nesse programa Ability, a gente acompanhava não só crianças com autismo, mas crianças com qualquer atraso no desenvolvimento, enfim, né, no neurodesenvolvimento. E aí, ele já fazia 5 aninhos, ele estava se preparando, né, para começar a escola aqui, que é obrigatoriamente com 5, 6 anos. E um dos objetivos dele, ali no final, era que ele aprendesse a falar, né, quando fosse solicitado, né, não todo o tempo, 24 horas por dia, o menino falando, né. Mas isso mostra o quê? Que as chances de uma criança se desenvolver é muito maior quando a gente ali, ó, põe 20 horas ali, 40 horas ali semanais do que
uma horinha só por semana, só o profissional que faz, eu, pai, não vou fazer nada. Eu espero que meu filho aprenda lá e que ele aprenda a generalizar essas habilidades que ele aprendeu lá, e é isso aí. Então, de novo, né, aquela história da uma horinha. Quanto mais a gente se empenhar, quanto mais intervenção, melhora os resultados. Quer dizer o quê? Eu vou fazer 20 horas semanais de terapia comportamental, mais fono, mais TO, mais físio, mais isso, mais aquilo, e meu filho vai sair falando, meu filho, assim, não verbal vai sair falando. Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que as chances do seu filho se desenvolver são muito maiores do que apenas com uma horinha aqui, uma horinha ali, e sem o engajamento dos pais. Os pais aqui são imprescindíveis, tá? Na intervenção precoce, os pais são imprescindíveis, que é em casa, é o que acontece em casa, né? Aquelas 24 horas ali, todos os dias, que vai ajudar essa criança muito mais do que passar só uma horinha ali na fono, uma horinha ali na TO. Tá bom? Como eu falei para vocês, a fono é imprescindível, TO é imprescindível, mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre essas terapias comportamentais, tá bom? A gente sabe que o ABA, né, análise aplicada do comportamento, em português, ela não é só uma metodologia, é uma ciência, tá? Feita ali, baseada em Skinner e tal. E todas essas outras terapias comportamentais, PRT, enfim, modelo Denver, tudo isso é derivado do ABA, tá? O ABA é uma ciência, tá bom? E para que a gente usa isso daqui? Usa isso para minimizar os comportamentos que são inadequados, maximizar o comportamento que tá bom, para que a criança possa adquirir novos repertórios. A gente usa isso daqui também para trabalhar linguagem, para trabalhar fala, para trabalhar praticamente tudo, tá bom? Para quê? Para que essa criança, ela possa se tornar o mais funcional possível, tá bom? E a gente sabe, assim como em todas as profissões, em todos os métodos de terapia, existe o profissional que faz bem feito e o profissional que não faz bem feito, né? Vamos dizer assim. Então a gente precisa ficar de olho, tá? Principalmente aqui no ABA, porque quando o ABA ele é feito de maneira rígida, só ali na mesinha, que não valoriza a iniciativa da criança, esse ABA aqui, ele não está sendo correto, tá? Esse ABA aqui, que ele reforça com comida, não está certo isso daqui. Então, a gente sabe que o ABA, ele precisa ser o mais naturalista possível, tá bom? Tem que ficar atento, né, aos profissionais também. Um outro modelo de intervenção, de terapia comportamental usado é o modelo Denver de intervenção precoce. Nesse modelo aqui, mais baseado em brincadeiras, né? Tudo parte do interesse da criança. E todas as brincadeiras, tudo que a criança aprende, tem que ser obrigatoriamente no contexto funcional dela. O que isso quer dizer? Contexto funcional dela. Vamos supor, eu vou ensinar a criança a escovar o dente, tá bom? Então, eu não vou só pegar papelzinho, né, figurinhas e mostrar. Vou lá no banheiro com a criança, tem um espelho, vou dar uma escova de dente na mão dela, a gente vai ver como é que faz para colocar pasta, quanto de pasta a gente coloca, como é que abre uma robinete, como é que chama, como é que abre a torneira, e assim por diante. Isso aqui é o quê? Aprendendo no seu devido contexto, tá bom? E no modelo Denver, e assim como no ABA também deveria ser, o quê? A própria brincadeira deveria já ser o reforço positivo dessa criança. Nossa, gostei tanto de fazer isso, quero fazer isso de novo, né? E no Denver também tem o quê? Modelos, é um modelo que usa atividade sensório-social, assim, bastante. Toque, cócega, joga para cima. Então, a gente tem dados desse modelo, dados de pesquisa até os 5 anos, porque depois disso fica meio difícil, né? Pegar criança, jogar criança e tudo mais. Mas ele também funciona para crianças mais de 5 anos. Aqui eu quero falar para vocês do modelo Jasper, que é um modelo assim que eu tenho um carinho assim bem especial no meu coração. Ele é novinho, né? Tem 15 anos mais ou menos assim. Ele foi desenvolvido pela cientista Dr. Connie Casari, da UCLA, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente também, que além de crânio, assim, tem um coração imenso. E por que eu tenho, assim, um carinho especial por esse modelo aqui? Porque esse método foi pensado para ser acessível, principalmente para as famílias de baixa renda. Esse método aqui, ele pode ser aplicado por terapeutas, educadores, pais, professores, you name it.
Então, ele tem um lugarzinho especial no meu coração por isso, tá? Porque os outros são, né, são terapias caras, né? Principalmente no Brasil, eu acho que deve ser bem carinho. Esse daqui, eu não sei também como é que tá a disseminação desse modelo no Brasil e tudo mais, mas ele tende a ser, ele foi feito para ser um método que abrange a todos. E como é que é a intervenção no Jasper? É uma intervenção baseada ali numa rotina de jogos feita por um grupinho de crianças, e o objetivo é o quê? É ensinar, encorajar essa criança com autismo a participar de uma atividade compartilhada, a olhar para o outro, perceber o que está acontecendo. Ele está gostando dessa brincadeira? Não está gostando? Perceber aprender mais sobre essas habilidades sociais, também melhora a comunicação dessas crianças, verbais ou não verbais, tá bom? Isso aqui tudo cientificamente comprovado, tá? Se vocês quiserem depois olhar, pesquisar o Jasper, é bem interessante isso daqui também. Agora, eu queria dividir com vocês um poema que foi escrito em 1987, mas que ele continua assim, muito atual. O nome desse poema é Bem-vindo à Holanda. Eu vou ler aqui para vocês. Acho que está aparecendo aí para vocês, vocês podem ler também. Frequentemente, eu sou solicitada a descrever a experiência de dar à luz a uma criança com deficiência. E uma tentativa de ajudar pessoas que não têm com quem compartilhar essa experiência única a entendê-la seria mais ou menos assim. Ter um bebê é como planejar aquela viagem para a Itália. Você compra um monte de guias, faz planos maravilhosos, o Coliseu, Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Você pode até aprender algumas frases italianas. É tudo muito emocionante. Após meses de antecipação, finalmente chegou o grande dia, você arruma suas malas e embarca. Algumas horas depois, você aterriza. E o comissário de bordo diz: Bem-vindo à Holanda. Holanda, diz você? O que você quer dizer com Holanda? Eu escolhi para a Itália. Eu deveria ter chegado na Itália. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália. Mas houve uma mudança de plano de voo. E eles aterrizaram na Holanda. E é lá que você deve ficar. A coisa mais importante é que eles não te levaram para um lugar horrível, desagradável, cheio de pestilência, de fome e doença. É apenas um lugar diferente. Logo, você deve sair e comprar novos guias, você deve aprender uma nova língua e você irá encontrar um novo grupo de pessoas que você nunca encontrou antes. No mapa, a Holanda é um pouco mais para baixo e menos ensolarada que a Itália. Mas, após alguns minutos, você pode respirar fundo, olhar ao redor e começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até Van Gogh. Mas todo mundo que você conhece estão ocupados indo e vindo da Itália, estão sempre comentando o tempo maravilhoso que passaram por lá. E por toda a sua vida você dirá: sim, era onde deveria estar. Era tudo que eu tinha planejado. A dor que isso causa nunca vai embora. Até mesmo porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém, se você passar a sua vida toda remoendo o fato de não ter chegado à Itália, você nunca vai estar livre para apreciar as coisas belas e muito especiais sobre a Holanda. Meus queridos, o luto é real, né? É desesperador. Por quê? A gente que é mãe, a gente sabe, né? A gente engravida, daí a gente pensa ali, como é que vai ser o rostinho, os dedinhos, será que o cabelo vai puxar pro pai, os olhos pro avô, pra mãe? E fica naquela euforia, naquela alegria, e de repente a gente traça esses planos maravilhosos para essa criança, extraordinários, vai falar 2 línguas, vai fazer tal curso, vai ter que ser da McGill, vai ter que passar numa faculdade federal, vai tocar os negócios da família. E aí, de repente, chega assim o diagnóstico, cai assim no colo, assim na mão, e você fala, pera lá, o que é isso aqui? Eu tinha planos para essa criança, você está entendendo? Eu tinha planos, eu construí um castelo de expectativa para essa criança daqui. Então, dói no corpo, dói na alma isso daqui. A tristeza é real,
É verdade esse bilhete, entendeu? A tristeza é real e aí muitas incertezas vão começar a aparecer na cabeça. E aí, o que vai ser do futuro do meu filho? Será que tem um futuro para essa criança? Não sei. O que acontece é que muitos pais, eles vão cair em negação, ou assim, num processo infinito de busca pela cura. E a verdade, gente, é que depois que a gente recebe um diagnóstico desse, precisa se viver essa fase de luto. Ela é muito importante na intervenção precoce. Por quê? Porque ela é crucial para o que vem depois. Quanto mais cedo a gente consegue ressignificar, a gente consegue ajudar as nossas crianças. Não dá para pular essa fase. Não dá para fingir que não tem nada acontecendo. Não dá para fingir, tá bom? A gente precisa ressignificar. Quando a gente pensa em luto, tá? Então você vai falar então tem que ficar de luto um dia. Não, não é isso. Mas a gente precisa procurar ajuda profissional. Por quê? Porque esse luto também não pode durar 5 anos, né, gente? Como que a gente vai ajudar a nossa criança se a gente está em luto eterno? A gente precisa aprender a se conhecer e saber, olha, isso daqui está durando mais do que o esperado, eu preciso de ajuda, procura um profissional, procura uma terapia para te ajudar a ressignificar, entender e aceitar essa criança, né? Por quê? Porque a gente precisa reajustar essas rotas, né? A Itália não vai ser mais o destino, mas tem a Holanda, e tem tanta coisa legal sobre a Holanda, que você precisa se desligar da Itália, para você curtir e ver que na Holanda tem tulipa maravilhosa, cada uma mais linda que a outra. Então, a gente precisa ajustar a rota e as expectativas para que seja o mais realista, né? Ver a criança pelo que ela é, fazer novos planos e aceitar ela pelo que ela é e não pelo que a expectativa que eu tive, não porque eu gostaria do que ela fosse. Isso é muito importante, tá? O luto é muito importante, porque é a partir dele que a criança vai conseguir ser ajudada, né? A criança é totalmente dependente dos pais. Se os pais não conseguem sair, né, desse limbo, como é que vai ajudar a criança? A criança não consegue ligar lá na fono, então eu preciso de fono, eu preciso disso, daquilo. O pai precisa ser ali o advogado, o advocate, tem que lutar pela criança. Então ele precisa viver esse luto, porque tem que ser vivido, e precisa sair dele também, tá? Não precisa ser um dia, mas também não pode ser 5 anos, tá bom? Vamos falar aqui um pouco sobre o autismo no Brasil. A gente sabe que da realidade brasileira ainda falta muito acontecer. Falta profissional capacitado, falta profissional que saiba fazer uma terapia comportamental de qualidade, né? Não é para ficar dando comidinha para criança ali, naquela coisa rígida de mesinha. E a gente sabe que déficit em terapias especializadas em autismo, assim, é bem grande. Então, a gente precisa trabalhar nisso daqui, né, para ajudar as nossas crianças brasileiras também, né, elas fazem parte daquelas 70 milhões de famílias no mundo, que a gente conversou lá do começo. Agora aqui eu queria apresentar um símbolo para vocês. Não sei, eu acho que muitos de vocês conhecem esse símbolo. Se não conhece, eu tenho certeza que essa ilustração aqui vocês vão conhecer. Quero falar com vocês sobre a síndrome da Mulher Maravilha. Tá? Aqui eu quero também dar um puxãozinho de orelha, tá? Com carinho, com amor, não entenda isso mal. Mas eu quero falar aqui sobre a síndrome da Mulher Maravilha. A gente sabe que quem carrega a educação dos filhos geralmente é o quê? Autista ou não, tá? É predominante que na nossa cultura latina o quê? Quem carrega? A mulher, tá bom? A mãe que tem que carregar. Mas será que tem que ser assim mesmo? Uma coisa eu posso falar para vocês, que a Mulher Maravilha aqui, ó, ela não existe. E se ela existisse, ela não ia estar com esse cabelo bonito, ela não ia estar toda em forma, ela ia estar bem desarrumada, na maioria dos casos infeliz e assim, certeza absoluta, sobrecarregada. Muito sobrecarregada. Então, por que a gente insiste em carregar o mundo nas costas e colocar assim nas costas das mães aqui, ó, bom, educação aqui para você, é isso aí, eu te apoio, tá? Mas vai lá, faz aí você, porque é você que tem que fazer, você que foi feio, né? O teu papel é esse daí. Mães e pais, um recadinho para vocês. Para fazer um bebezinho, levam 2 pessoas. E para educar vai levar essas 2 pessoas, assim, cabeçando, administrando a educação dessa criança. Precisa dos 2, tá bom?
Não adianta a gente colocar esse fardo assim nas costas das mulheres, né, das mães, e aí depois a gente fala, então deposite esse fardo para Cristo carregar também, tá? O pai também tem que carregar esse fardo. A gente precisa que os pais sejam mais envolvidos. A gente tem dados de pesquisa que o quê? Ainda mais nas famílias, né, com crianças com alguma deficiência, é tudo nas costas da mãe. Então, mães, envolvam mais os seus maridos na educação dos seus filhos. Envolvam. E pais, vão ser mais proativos na educação dos filhos de vocês, tá? Não é um favor, é obrigação. Obrigação de pai e obrigação de mãe. Todo mundo tem que estar empenhado na educação dos seus filhos, independente de diagnóstico ou não, e mais ainda no diagnóstico, porque é uma sobrecarga muito grande para a mulher, e como a gente viu aqui, a Mulher Maravilha, ela não existe, tá bom? Eu quero dizer aqui, estamos quase terminando, que autismo, ele não é frescura de criança mal criada, tá bom? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho o que uma criança autista pode passar, assim, nos seus 24 horas, tá? E são só 2 minutos aqui de vídeo e vocês vão perceber que quero que vocês vejam isso daí, tá bom? Eles vão colocar o vídeo aí para vocês. Já colocou? Como é que tá? Eu não tô vendo a tela de vocês. Alguém pode me dar um feedback se o vídeo já está sendo passado? Como é que tá? Ok, já vai ser passado aqui em um minutinho esse vídeo. E assim, né, são 2 minutinhos mais desse vídeo, mas isso daqui pode retratar a vida de uma criança autista, assim, o dia inteiro, todos os dias. Acho que ficou claro aqui, né, que não é fácil não, né? A gente pode perceber que o autismo ele é coisa séria, ele não é frescura de criança mal criada, e a gente precisa encarar com seriedade e com muito respeito, né? A gente precisa, elas merecem, né? Todo ser humano merece respeito. E aqui eu quero deixar para vocês, já estão chegando no final da nossa conversa, tem um recurso gratuito para vocês, tem uma lista que é embasada cientificamente, né, que chama MChat, que é uma lista, é um checklist para você saber se você precisa procurar um profissional para avaliar seu filho ou não, tá bom? Se você tem qualquer preocupação no desenvolvimento do seu filho, não espere, procure ajuda. E essa aqui é um checklist, é uma lista que foi feita, né, com evidências científicas e que eu consegui a tradução dela em português, e se você quiser,
tem no link do meu Instagram um link para você acessar isso daí. É em português e é gratuito. Se você sei que a gente ultrapassou um pouco do tempo, se ficou alguma dúvida, se você quiser conversar, quiser entrar em contato comigo, aqui estão minhas redes sociais e meu e-mail, fiquem free, sintam-se à vontade de me contactar, que eu vou estar bem feliz se eu puder ajudar alguém, tá bom? Muito, muito obrigada. Doutora Keila, tudo bem? Tudo bem. Só um pouquinho. Oh, meu amor. Queria dar um abraço em você agora, bem apertado. Não é fácil, né? Eu sei. Pode colocar a Ana para mim, por favor? Doutora Keila. Gente, vai me colocar aqui para chorar. Eu tô quase chorando aqui também, porque são realmente um assunto assim do meu coração. O pessoal tá perguntando bastante. Assistir novamente esse vídeo, que o pessoal tá emocionado, acho que muito pela sua palestra, mas pelo vídeo também. Por favor, conta pra gente como que faz pra gente assistir de novo o vídeo em algum momento. Vídeo. Eu pesquisei tanto para fazer essa palestra, eu baixei ele de algum lugar. Eu vou achar esse lugar e vou disponibilizar, tá? Eu mando para vocês para disponibilizar. Disponibilizar depois para o pessoal. Tá? É muito importante, né? Que as pessoas tenham um pouquinho de ideia do que se passa, né? Não é frescura. Tá se jogando no chão, por que será? Olha, né? Olha o que está acontecendo, né? O overwhelming que está sendo para essa criança, né? Até para a gente compartilhar com familiares, com os amigos que a gente convive, que às vezes não sabem, não entendem muito, a gente pode explicar de uma forma ilustrativa o que acontece, né, com os nossos filhos ou com aqueles que têm algum familiar, né? Eu acho interessante compartilhar isso realmente. Tá, eu mando para vocês, sim. Pelas suas informações, pela sua palestra. O pessoal estava ali comentando bastante, disse que era muito importante realmente. Eu acho que esse ponto que você tocou sobre a intervenção precoce, a gente precisa realmente falar muito sobre isso, pensar sobre isso, levar em conta. E o pessoal comentou também sobre os profissionais. A gente sabe que nem sempre é fácil a gente conseguir chegar naquele profissional que te acolhe, né? Mas a gente não pode desistir. Não, tem que continuar tentando. Não percebeu ali que não tá muito bom, muda. Porque como a Temple Grandin falou, né? Se a criança ela não tá se sentindo bem, por exemplo, às vezes o pai até se sente bem com aquele profissional, mas a criança não tá. Então, como é que faz? É a criança que precisa, né, desse serviço mais do que o pai. Então, a gente tem que olhar bem para a criança, como que ela tá se sentindo ali e dar continuidade ou não. Vai, outro, uma hora vai aparecer alguém que vai poder ajudar, sabe? De verdade, essa família. Pede indicação, né? Isso. Eu acho que foi bem no ponto. Te agradeço muito. Obrigada pelas suas dicas. Depois, se realmente puder... Eu vou passar, já. Daqui 5 minutinhos eu já vou olhar onde que eu achei e já vou passar para vocês, tá bom? Ótimo, obrigada. Eu vou, então, aproveitar e vou chamar aqui a Ana tá aí, tu vai querer dar um tchau, Ana? Gente, eu só quero dar um tchau para a Keila. Muito obrigada. Eu sei que muitos pais como eu e como a Kane estão muito emocionados. Por isso que eu falo para vocês que essa moça aí foi fundamental para mim. Vocês não têm noção como falou o meu coração, como me ajudou no luto e na ressignificação. Obrigada, meu amor. Um abraço. Naila, eu posso chamar a Evelyn, que ela tem convidado especial? Então tá bom. É com você,